Você já ouviu falar do mistério do desaparecimento de Roanoke? Há mais de 400 anos, um grupo de colonos ingleses desapareceu sem deixar rastro. E agora vamos trazer essa história fascinante para você. Vamos explorar todas as teorias sobre o que aconteceu com os colonos de Roanoke. Então, junte-se a nós numa jornada pelo passado e descubra o que aconteceu com esses colonos desaparecidos. Olá pessoal, eu me chamo Daniel Firino e sejam bem-vindos ao canal Que História é Essa? No vídeo de hoje vamos falar sobre o desaparecimento da colônia de Roanoke, que é um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Em 587, um grupo de colonos ingleses fundou uma colônia da ilha de Roanoke, localizado na costa da Carolina do Norte. No entanto, em 1590, quando um grupo de resgate chegou à colônia, encontrou apenas ruínas e nenhum sinal dos colonos. Os eventos que levaram ao desaparecimento dos colonos de Roanoke são cercados de mistérios e especulação. Existem diversas teorias sobre o que realmente aconteceu com eles, mas nenhum foi comprovado até hoje. Venha conosco explorar a história da colônia de Roanoke e conhecer algumas das principais teorias sobre o que aconteceu com os colonos desaparecidos, em mais um vídeo do nosso quadro Mistérios da História. A história da colônia. A colônia de Roanoke foi fundada em 1587 por Sir Walter Raleigh, um aristocrata inglês que tinha o objetivo de estabelecer uma presença permanente na América do Norte. A colônia foi liderada por John White, um artista e explorador que havia viajado para a América do Norte em outras ocasiões. Os colonos chegaram a Roanoke em julho de 1587 e começaram a construir a sua colônia. No entanto, a empreitada não foi tão fácil. Os colonos enfrentaram dificuldades para conseguir alimentos e água potável. E também tiveram que lidar com conflitos com as tribos locais. Em 1588, John White retornou à Inglaterra para conseguir suprimentos para a colônia, deixando sua filha e seu genro em Roanoke. Quando John White retornou a Roanoke em 1590, encontrou apenas ruínas e nenhum sinal dos colonos. A única pista deixada foi a palavra Croatoan, gravada num poste de cerca. Desde então, o destino dos colonos de Roanoke permanece um mistério. As evidências encontradas. A história do desaparecimento da colônia de Roanoke é cercada de mistérios, mas algumas evidências deixadas pelos colonos foram encontradas posteriormente por John White. Essas evidências têm sido analisadas e debatidas por séculos, e ainda hoje não há um consenso sobre o que elas significam. Nesse vídeo vamos descrever as principais evidências encontradas e analisar as possíveis interpretações dessas evidências. Quando John White retornou à ilha de Roanoke em 1590, encontrou apenas ruínas da colônia que havia fundado. No entanto, ele encontrou algumas evidências deixadas pelos colonos, que incluem a palavra Croatoan, gravada em um dos postes de cerca, a letra C e a letra X, gravada em árvores próximos ao local da colônia, e a palavra Cro, gravada em uma árvore a cerca de 80 quilômetros ao norte da ilha de Roanoke. Essas evidências têm sido analisadas por muitos anos, mas ainda não há uma interpretação diferente sobre o que elas significam. Algumas das teorias mais comuns são: os colonos foram mortos pelos nativos americanos e a palavra Croatoan era uma pista deixada por eles, indicando que foram levados para a ilha de mesmo nome. Os colonos decidiram abandonar a colônia e foram para a ilha de Croatoan, ou talvez para a ilha próxima, que nunca foi encontrada. Nesse vídeo vamos explorar cada uma dessas teorias com mais detalhes e analisar outras possíveis explicações para o desaparecimento dos colonos de Roanoke. Teoria dos nativos americanos. A teoria dos nativos americanos é uma das mais antigas e populares explicações para o desaparecimento dos colonos de Roanoke. Ela sugere que os colonos foram mortos ou absorvidos pelas tribos locais que habitavam a região. Os colonos de Roanoke
tiveram contato com várias tribos locais, incluindo os croatoans, que habitavam a ilha vizinha que leva o mesmo nome. Inicialmente, as relações entre os colonos e as tribos eram amigáveis e os colonos trocavam presentes com os nativos. No entanto, à medida que o tempo passou, as tensões começaram a surgir. Os colonos começaram a ter dificuldades para conseguir suprimentos e alimentos, e alguns deles passaram a roubar milhos e outros alimentos das plantações dos nativos. Além disso, a presença dos colonos na região pode ter causado mudanças no equilíbrio de poder entre as tribos locais, o que pode ter gerado ainda mais conflitos, chegando a acontecer vários confrontos violentos entre as duas partes. Alguns estudiosos argumentam que a morte dos colonos pode ter sido uma forma de vingança dos nativos pelos danos causados pelos colonos às suas plantações e recursos naturais. Outros argumentam que os colonos podem ter sido absorvidos pelas tribos locais, ou mesmo que alguns deles possam ter se casado com nativos americanos e se integrado às tribos. Um dos principais argumentos em favor da teoria dos nativos americanos é a presença da palavra croatoan em um dos postes de cerca próximo à colônia de Roanoke. Alguns estudiosos acreditam que essa palavra pode ter sido uma pista deixada pelos colonos, indicando que foram levados para a ilha de Croatoan pelos nativos americanos. Além disso, há relatos de que os nativos americanos que viviam na região tinham o costume de absolver membros de outras tribos em sua comunidade, o que pode explicar a possibilidade dos colonos terem sido assimilados pelas tribos locais. Há ainda evidência de que os nativos americanos possuíam artefatos europeus após o desaparecimento dos colonos. A teoria dos nativos americanos tem sido criticada por alguns estudiosos que apontam para a falta de evidências concretas que comprovem a morte ou a assimilação dos colonos pelas tribos locais. Alguns argumentam que se os colonos tivessem sido levados para a ilha de Croatoan pelos nativos, eles teriam deixado mais pistas ou mensagens que indicassem sua localização exata. Outro ponto levantado por críticos da teoria é que a relação entre os colonos e as tribos locais nem sempre foram hostis. Alguns argumentam que se os nativos americanos tivessem matado os colonos, isso poderia ter sido uma resposta a uma atitude específica dos colonos, e não uma ação premeditada. Teoria do abandono voluntário. Durante séculos, muitos pesquisadores sugeriram que os colonos de Roanoke abandonaram a colônia voluntariamente. A teoria do abandono voluntário sugere que os colonos simplesmente decidiram deixar a ilha em busca de melhores oportunidades ou recursos escassos. Alguns historiadores também acreditam que eles podem ter sido persuadidos por outros grupos para deixar a ilha, seja por razões comerciais, políticos ou pessoais. A teoria do abandono voluntário é uma das hipóteses mais controversas sobre o desaparecimento de Roanoke, já que muitas pessoas têm dificuldades em entender por que os colonos deixariam a colônia sem deixar qualquer tipo de mensagem ou pistas para trás. Há várias evidências que apoiam a teoria do abandono voluntário, como relatos de nativos americanos e exploradores europeus que afirmam ter encontrado colonos de Roanoke vivendo com tribos indígenas. Esses relatos sugerem que os colonos foram acolhidos por tribos locais e optaram por viver com elas. Alguns historiadores acreditam que isso pode ser explicado pelo fato de que os colonos enfrentaram muitos desafios na ilha, como escassez de alimento e recursos, doenças e conflitos com as tribos locais. Outra evidência que apoia a teoria do abandono voluntário é a possibilidade de que os colonos tenham saído da ilha em busca de outros assentamentos ingleses nas Américas. Essa hipótese é apoiada por vários relatos históricos que sugerem que alguns dos colonos de Roanoke teriam expressado o desejo de se mudar para outras colônias inglesas na região. No entanto, há também muitas evidências que contradizem a teoria do abandono voluntário. A falta de qualquer tipo de mensagem ou pistas deixada pelos colonos antes de sua partida sugere que eles não planejaram sair da ilha.
Além disso, a palavra Croatoan, encontrada nas árvores, parece sugerir que os colonos foram forçados a deixar ir às pressas, possivelmente devido a um ataque de nativos americanos ou algum outro tipo de ameaça. Outra evidência que contradiz a teoria do abandono voluntário é o fato de que John White não conseguiu encontrar qualquer tipo de sinal dos colonos quando retornou à ilha. Se os colonos tivessem deixado a ilha voluntariamente, é razoável supor que eles teriam deixado alguma indicação de que para onde estavam indo ou quando voltariam. A falta de qualquer tipo de pista sugere que algo mais sinistro pode ter acontecido com os colonos. O que vocês acham dessa história? Esperamos ter apresentado diferentes teorias e evidências que ajudem a esclarecer o que aconteceu com os colonos. Sabemos que esse é um caso intrigante e que desperta muita curiosidade. Por isso queremos convidá-los a compartilhar suas próprias teorias e opiniões nos comentários aqui embaixo. Talvez juntos possamos desvendar essa teoria que perdura séculos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse. Então até a próxima e tchau!